Eu quero ler com vocês Lucas 17, do 11 ao 19. Nós ouvimos agora, na hora da ministração, que Jesus curava. Hoje eu vou acabar contando algumas coisas para vocês. Tem pessoas que falam que a cura de Jesus foi para aquele tempo só. Mas Jesus também falou que aqueles que crescem nele fariam os mesmos sinais e maiores ainda fariam. Você crê em Jesus? A gente vê que todo o tempo que Jesus esteve andando conosco, ele fez algo. Em todo momento tinha, eu vejo duas coisas principais que aparecem no ministério dele. Que ele chegava e falava para declarar, para operar em sinais e maravilhas, quer dizer, operem milagres e avisem, o reino de Deus é chegado. Eram duas coisas. E é interessante que Jesus, antes de partir, ele, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele fala para eles assim: olha, do jeito que eu estou fazendo, do jeito que eu estou servindo vocês, façam com os outros. Isso significava assim: tudo que vocês viram eu fazer, agora é com vocês. Irmão, agora é com a gente. Agora é com a gente duas coisas. A primeira que eu quero falar, sobre os milagres. Milagres de cura, milagres de libertação. Milagres financeiros. Não, Jesus não operou nenhum milagre financeiro. Ah, não? Multiplicação de pães e peixes, a pesca milagrosa. Isso era milagre o quê? Deus dá milagre financeiro. Deus faz milagre em famílias. Tem um lugar que eu passo, que quando eu passo faz... É aqui, ó. Ó. É o meinho, tem alguma coisa no meinho aqui. Parou. Jesus operava milagres, mas por que Jesus operava milagres? Vocês lembram a passagem que a gente leu primeira? Na ministração de Mateus 9,35, a gente já vai ler essa próxima, mas onde falava que ele olhou para as pessoas e teve compaixão. Deus se importa com a sua dor. Muitas pessoas se sentem tão abandonadas e tão sozinhas porque nós passamos por aflições, sim, passamos por lutas. Mas a palavra de Deus mostra claramente, através da vida de Jesus, que Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu problema. Ele se importa com a sua luta. Ele não é alheio àquilo que você está passando como, o problema não é meu. Fez a cama, agora deita nela. Jesus não é assim, irmãos. Jesus sabe que a gente faz muita bobagem na nossa vida. Mas toda vez que voltamos para Ele, com um coração sincero e honesto, não manipulador, porque tem gente que é manipulador, né? Que fala, eu vou hoje na igreja para ver se Jesus libera uma bencinho na minha vida. Deus conhece o fundo do nosso coração. Mas quando nós o buscamos, porque nós sabemos, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu és Deus. Ele se compadece de nós. Ele se compadece. E o Senhor quer operar milagres na sua vida. Aquilo que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Jesus mesmo, certa vez falou, haverá algo impossível para Deus? O anjo, quando visitou Maria, que ela ia gerar Jesus, não há impossível para Deus.
Quando fala que não há impossível para Deus, quer dizer, não há impossível para Deus. Uma ventania para por causa da voz dele. As forças da natureza estão sujeitas à hora que o Senhor levanta a sua voz. Tudo está sujeito ao Senhor. Mas às vezes buscamos em lugar errado. Eu quero ler com vocês essa passagem dos 10 leprosos. Põe lá para mim. Lucas 17, do 11 ao 19, vamos ler. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Só parando aqui para falar uma coisa. Como a gente já explicou aqui, mas talvez tenha pessoas que ainda não tenham ouvido, né? Que são novas. Samaria era um lugar onde, naquela época, os judeus, eles achavam que eles não tinham salvação, que eles não eram de Deus. Então, era reputado como pessoas assim, não sei nem classificar, sabe? Pela minha cara, dá para ver? Pessoas que falam, esse Deus não quer nada com eles. Eles estavam nessa região. Mas Jesus mostrou bem diferente, que Deus não vê com os olhos dos homens. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Leproso e samaritano, irmão, esse não tinha chance. Porque o leproso, principalmente naquela época que não existia tratamento, não existia cura, não existia, e as contaminações por toda a situação era tão grande, o leproso, ele era afastado da família, ele era afastado de todo mundo, ele vivia como um mendigo afastado fora da cidade, e quem chegasse perto de um leproso era tido como imundo também. Então era terrível. Olha só, samaritano e leproso. O negócio era feio. E você ainda acha que Jesus não se importa com você? Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, foram purificados, quer dizer, foram curados. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não era 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Os 10 foram curados, mas só um foi salvo. E é aí que é a grande diferença. Jesus se compadece. Jesus tem compaixão e libera, e nesse momento ele está liberando uma palavra de cura que está alcançando pessoas que não podem estar na igreja hoje, estão assistindo. Que está alcançando você que está aqui. Porém, irmãos, Jesus, ele quer dar algo muito maior do que a cura. Ele está te convidando para entrar no reino dele. Ele está trazendo a cura, mas para esse leproso, que era leproso e foi curado, ele não conquistou só a cura. Ele teve uma atitude que fez toda a diferença, que fez com que naquele momento ele conquistasse o reino dos céus e a salvação. Antes de falar o que é a salvação, eu quero falar o que levou essa pessoa. Muitas pessoas vão ser curadas hoje. Muitas já foram curadas aqui. Se tem alguém que estava com dor aqui e já sentiu que a dor sumiu, tem alguém que estava com dor e sentiu que a dor sumiu? Já? Amém.
Tem mais gente, eu sei que tem. Pode levantar, só levanta a mão, não vou te chamar aqui na frente, não. Amém. Glória a Deus. Amém, isso mesmo. Já foi curado. Só que Jesus, ele está aqui, você está aqui nesse momento, não é só para receber a cura. Não é para a dor só ir embora. Mas nesse momento você está aqui porque Jesus está te convidando para entrar no reino dele. Ou qual foi a diferença desse leproso? Será que foi um muito obrigado, irmãos? Lógico que não. Você acha que Jesus está preocupado com, muito obrigada, Senhor. Como nós, lavei a louça e ninguém nem me agradeceu. A gente que é assim, né? Também não faço mais. A gente está muito preocupado com muito obrigado. Não! A diferença dele não foi o ir, voltar para agradecer. Ele voltou para adorar. Ele voltou porque naquele momento ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Irmão, presta muita atenção naquilo que eu estou te falando. Porque nisso tem muita diferença. Muitas vezes eu já ouvi que, olhando essa passagem, pregações dessa passagem, de falando do coração grato, e ok, nós temos que ter um coração grato com o Senhor, mas é muito mais do que isso. Muitas pessoas viram milagres, e seguiam Jesus pelos milagres. Mas o milagre pelo milagre é só aquela coisa de, pelo favor que se tem naquele momento. Não é porque eu reconheço que aquele que operou um milagre em mim é o Filho de Deus, que tem o poder de me dar a salvação, que tem o poder de me libertar de todas as trevas da minha vida, que tem o poder de me levar para o céu. É muito maior. Por que Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos? Porque nossos olhos estão tão voltados só para essa terra, que a gente quer os milagres que nos tragam uma vida confortável nessa terra, e nem estamos percebendo que algo muito maior está sendo oferecido para nós, que é a eternidade, que é muito maior do que aquilo que a gente tem nessa terra. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, cara. Nem eu, ninguém sabe. Mas a eternidade é para sempre. E esse homem que voltou, diz ali, que ele não veio só agradecer, mas ele foi até Jesus, porque em Jesus ele sabia que ele tinha aquilo que ele mais precisava. Diz que ele se prostrou, que ele adorou. A gente vê na atitude aquele que não quer Jesus só para ter uma vida mais confortável nessa terra, mas aquele que entende que ele é o Filho de Deus, que a história de Jesus não é uma fábula, é uma verdade absoluta, e que o céu é uma verdade absoluta. Todos eles chamaram Jesus de mestre. Vocês percebem no começo como eles falam? Jesus, mestre. Quer dizer, rabi. Mas esse, quando volta, ele adora, porque ele sabe que está diante não de um mestre desse mundo, mas do próprio Filho de Deus. Sabe, irmãos, o que é a salvação? Quando Jesus fala para alguém, a tua fé te salvou, é interessante porque Jesus falou isso para algumas pessoas. Tem aquele paralítico que foi levado foi o paralítico? Acho que foi. Pelos amigos. E quando Jesus vê ele,
ele fala, teus pecados estão perdoados, que é a salvação. E as pessoas zombam dele, falam assim, quem você para perdoar pecado? E aí ele fala, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder de perdoar pecados, levanta, toma teu leito e anda. Hoje a cura na sua vida é para que você saiba que o Filho de Deus está aqui te chamando para ser salvo, para passar desse reino, desse mundo, para ser um cidadão do reino de Deus a partir de hoje. E que a sua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Hoje Jesus está te chamando para dizer sim para Ele de uma vez por todas. Hoje Jesus está te chamando para você ouvir o chamado do batismo que nós vamos ter e falar, eu vou me batizar, vou parar de enrolar. Porque eu quero esse Jesus. Eu quero esse reino, eu quero essa salvação na minha vida. Quando você reconhece Jesus como Filho de Deus, quando fala assim, todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O que é receber Jesus? Receber Jesus é isso, é reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para trazer salvação nesse mundo. É reconhecer que Ele perdoa o meu pecado quando eu me arrependo diante da presença dEle, e que todo o meu pecado é perdoado, e que pelo sangue de Jesus eu sou justificada, e pelo sangue de Jesus nenhum argumento do inferno mais pode ir contra mim, porque Jesus vê o sangue dele sobre a minha vida e as minhas vestes são limpas. É quando eu reconheço que eu sou santificada por Ele, e que eu não sou mais a mesma. E sabe o que é mais interessante? A partir do momento que você recebe Jesus desse jeito, com essa convicção, você passa a ser um cidadão do reino dos céus. Fala a verdade aqui. Quem aqui já tentou, está tentando, ou sonha em ser um cidadão lá da sua família, ter o passaporte italiano, ter o passaporte português, ter cidadania americana? Quem já pensou em outro país que você fala, uau, se eu for cidadão daquele outro país? Fala a verdade, irmão. Eu sei que a maioria aqui, se não pensou, não pode, pelo menos pensou. Lá em casa a gente já tentou também, aliás, a Marina está estudando. Tem tanto italiano na minha família, a gente não consegue terminar quando chega no último pedaço lá. A gente achou meu avô Vitório, mas aí a gente não consegue achar que é o Vitório, é o mesmo Vitório Zagato, né? Vamos lá. Meu bisavô, né? É meu bisavô Vitório. Sabe por que a gente quer um passaporte ou uma cidadania? Quero que você pare e pense isso. Porque quando você tem isso, você tem benefícios dessa cidadania. Está entendendo? Quem está com o tic-teco ligado aí, já entendeu? O tic-teco, os dois neurônios que já acordaram. Está entendendo? Jesus está oferecendo para você uma cidadania. Irmão, que tem muito mais benefício do que Brasil, Itália, Estados Unidos, França, seja lá de onde for. Ele está oferecendo a cidadania dos céus. E sabe o que mais? Nessa cidadania, que eu passo a ter os benefícios de fazer parte, eu ainda sou a filha do rei. Você não acha bom isso, gente? Ainda você chega lá nem para ser plebeu. Aqui a gente é tudo plebeu, gente. Mas nos reinos dos céus, não. E é algo tão simples. Oh, Jesus. E para a gente conseguir um passaporte italiano aí, é tão caro, difícil.
Mas para eu ter uma cidadania de filha de Deus, eu só preciso, com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, sabendo que aquele que opera sinais, curas e maravilhas, é ungido, é o Filho de Deus que veio nessa terra e morreu para me salvar. É só reconhecer. É só pedir que Ele seja meu Salvador. Eu já contei várias vezes a minha experiência de conversão para vocês. Porque ela é tão simples e tão poderosa. A partir do momento que você faz parte do reino de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não é verdade, já vou colocando aqui. Que você vai dormir pobre, acordar rico. Se acontecer isso, é uma bênção, mas não é por causa disso, tá bom? É porque algum milagre aconteceu na sua vida. Mas não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas, florzinhas em todos os caminhos. Não é verdade isso. Porém, é verdade. Você nunca mais vai estar sozinho. Você vai ter um gozo, que é uma alegria dentro do teu espírito que ninguém pode tirar. E ela não é explicada. No dia da dor, o Espírito Santo, o Consolador, Ele vem e Ele te abraça. E Ele te aconchega de uma forma que você sabe que você não está só. Quando você faz parte desse reino, você começa a mudar valores. Porque você começa a andar com Jesus e a querer ser mais parecido com Ele. E de repente, aquela mulher chata e briguenta se torna uma mulher sábia, de palavras que constroem e não destroem. De repente, aquele homem inseguro se torna um homem forte, porque ele sabe que o Senhor é com ele. E nós vamos sendo transformados dia após dia. Não é da noite para o dia, tá? Mas cada dia a gente está melhor. E sabe o que é melhor? Aquele dia que você faz uma burrada muito grande. Eu sei que aqui ninguém faz burrada que se arrepende. Às vezes uma burrada que pode ser até um pecado. E que traz uma carga de culpa. Nesse reino, Jesus olha para você e fala assim: me dá teu jugo, me dá tua carga e pega a minha. Porque a minha carga que eu ponho sobre você é uma carga de misericórdia, perdão, é uma carga de segunda chance. Você tem uma segunda chance, eu tiro a tua culpa, eu coloco sobre você o perdão. Gente, eu queria que a gente tivesse tempo, porque eu ia começar a falar assim: que mais na sua vida que foi o benefício de fazer parte desse reino? Eu sei que cada um aqui teria uma coisa para dizer. Qual foi o benefício desse reino na tua vida? Eu descobri uma pessoa que eu nem sabia que existia dentro de mim. Minhas feridas foram curadas. Nesse reino eu me senti amado e protegido. Nesse reino eu tomei, agora eu sou filha de Deus. Eu tenho uma paternidade. Nesse reino eu tenho uma família, não estou mais sozinho. Jesus quer te curar. Mas Ele hoje te oferece o reino. Queria ler João 6, 26 e 27. Que diz algo que Jesus naquele momento falava exatamente. Gente, me siga não pelos sinais. Que os sinais sejam só a confirmação de quem eu sou. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vocês me procuram. Eu estou falando do meu jeito, tá?
porque vocês viram sinais, porque comeram o pão e ficaram fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Aqui Jesus ele tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e peixes. E aí ele foi para o outro lado e a multidão foi toda atrás dele. O que será? Será que vai ser multiplicação de bolinho, de chocolate hoje? Qual vai ser a multiplicação hoje? O milagre de Jesus não é um espetáculo de mágica. O milagre de Jesus não é circo. Não vai atrás de milagres como você vai para assistir um espetáculo de circo. Era isso que Jesus falou para eles. Vocês estão atrás de mim por causa do benefício que vocês tiveram, porque vocês ficaram de barriga cheia. Eu estou falando para vocês, venham atrás de mim pela vida eterna. Jesus cura, porque Ele se compadece, mas Ele se compadece tanto que Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Ele quer salvar o teu vizinho. Ele quer salvar os seus pais. Ele quer salvar os teus amigos. E os sinais te seguirão, não para que você seja um espetáculo, ou para que haja qualquer glória sobre a sua vida, mas para que você leve esse reino aonde estiver.